Bom, falei rapaziada, vamos começar mais uma aula então, continuando a aula de ontem, triângulos, tá? Então, no finalzinho da aula a gente viu um exercício lá que tinha uma palavra que era congruência. O que era aquilo? Eu falei assim que congruência era quando você tem dois triângulos que têm as mesmas medidas. Tendo as mesmas medidas, todos os lados têm as mesmas medidas, todos os ângulos têm as mesmas medidas, a gente pode dizer que eles são, entre aspas, triângulos iguais. Não são iguais. Pensa que você pega uma folha duas folhas coloridas e aí você recorta um triângulo, coloca uma em cima da outra e corta um triângulo, tá? Então você vai ter dois triângulos que são exatamente iguais. Você coloca um em cima do outro, eles se cobrem, eles encaixam perfeitamente. Eles são iguais? Não. Você pode dizer que, sei lá, um é verde, o outro é amarelo. Um é vermelho, o outro é azul. Eles são diferentes, são coisas diferentes, mas eles têm as mesmas medidas. Eles têm tudo, os ângulos têm as mesmas medidas, os lados têm as medidas iguais também. Então eles são triângulos congruentes, tá? Então a gente vai ver esse conceito aqui, congruência de triângulos, tá? Um triângulo é congruente ao outro quando todos os seus lados e ângulos forem congruentes. Então eu tenho que ter lados que são congruentes e ângulos que são congruentes. Dessa forma aqui. Então vamos analisar essa figura aqui. A gente tem dois triângulos, A, B, C, A', B', C'. São triângulos diferentes, tá? Esse ponto aqui, esse ponto A, não é o mesmo ponto. Então eles estão em lugares diferentes. E aí eu digo que, eu estou dizendo aqui, ó, que de A até B, o segmento AB, ele mede C. Por que mede C? Porque a gente fala C porque ele é oposto ao vértice C. Da mesma forma que esse aqui mede B, porque é oposto ao B, e esse aqui mede A, porque é oposto ao A. Então ele mede C, esse aqui mede C'. E aí eu estou dizendo que A' é igual a A, B é igual a B' e C é igual a C'. Então eu estou dizendo que as medidas de todos os seus lados são iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. As medidas são iguais. E aí eu estou dizendo também que este ângulo tem a mesma medida que esse tem a mesma medida que esse, e aí esse tem a mesma medida que esse, e esse tem a mesma medida que esse aqui. É o que eu estou dizendo aqui, ó. A medida do ângulo A é igual a do A', do B é igual a do B', do C é igual a do B'. Então eu digo que isso aqui, esse triângulo, ele é congruente, ó, sinal de congruente a esse. Lembra, a gente já viu congruência de ângulos e congruência de segmentos, que significa que tem as mesmas medidas. No triângulo é isso, ele tem as mesmas medidas dos segmentos que formam ele e as mesmas medidas dos ângulos que o formam também. E aí como que a gente escreve? A gente escreve assim, o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo A', B', C'. Ok? Você não precisa colocar na ordem que segue. Por exemplo, aqui a gente sabe que o ângulo que está no vértice A, ele é congruente ao ângulo que está no vértice A'. Você não precisa colocar A, B, B, C, C na mesma ordem. Não precisa. Porém, é importante que a gente coloque, porque futuramente a gente vai ter alguns exercícios que a gente vai ter que organizar muita coisa e vai ser muito mais fácil a gente bater o olho aqui e falar. Se eu quiser falar do segmento AC, eu vou falar que ele tem uma correspondência com A', C'. E aí vai fazer umas correspondências muito mais fáceis e as contas vão ficar menos complicadas para a gente. Então você não precisa. O triângulo ABC, ele é o mesmo triângulo BCA. Ele é o mesmo CAB, CBA. É a mesma coisa. Mas é bom para facilitar os cálculos futuramente. Ok? Então a definição de congruência de triângulo é essa. Um triângulo vai ser congruente ao outro quando ele tiver todos os lados de mesma medida e todos os ângulos também, tá? E aí, a gente tem uma questão aqui. Eu preciso verificar todos os lados e todos os ângulos para dizer que um triângulo é congruente a outro? Como assim? Eu preciso verificar que os três lados são iguais, têm a mesma medida, e os três ângulos têm a mesma medida também? Será que eu preciso verificar tudo isso? Por exemplo, aqui eu tive que fazer 6 verificações. Verifiquei se um lado é igual ao outro, o outro lado, então já foram 3. Verifiquei 3 coisas. Depois, 3 ângulos, eu verifiquei 6 coisas. Será que eu realmente preciso verificar tudo isso para eu poder dizer
que dois triângulos são congruentes? Não. E a gente vai ver quais são os casos, então, de congruência. Eu tenho um número mínimo de coisas, de medidas que eu preciso saber. Com elas já é suficiente eu dizer que os triângulos são congruentes. Como assim? Caso de congruência, então. A gente chama caso LAL, tá? Caso LAL. Lado, ângulo, lado. O que isso significa? Significa que se eu tiver dois triângulos e eles tiverem um lado com a mesma medida do outro. Então aqui, ó, a correspondência é o B é igual ao B', ó, B é igual ao B', o alfa é igual ao beta e o C é igual a C'. Então, ó, essa medida aqui é igual a essa. Este ângulo tem a mesma medida desse também. E essa medida aqui é igual a essa, certo? E ó, tem que ser nessa ordem. Lado, ângulo, lado. Então é um lado, um ângulo que está entre esses lados e um outro lado. Então eu tenho um lado, tenho outro. Se eu tiver um ângulo no meio deles e todos eles tiverem a mesma medida que de um outro triângulo, então eu tenho um caso de congruência, certo? Então retomando. Se eu olho para dois triângulos. Esse lado é igual a esse, tem a mesma medida. Esse C tem a mesma medida desse aqui. Entre esses dois lados, que são iguais, tem um ângulo que tem a mesma medida também. Então eu já posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Eu já posso afirmar. Então o que isso significa? Significa que este lado aqui vai ser igual a esse aqui, vai ter a mesma medida, tá? E todos os ângulos também. Esse ângulo aqui, esse com esse e esse com esse. Eles terão as mesmas medidas, ok? Então eles terão. Esse aqui tem a mesma medida desse, esse tem a mesma medida desse. Por quê? Porque já é suficiente eu dizer que este lado tem a mesma medida desse, este lado tem a mesma medida desse. Entre esses lados eu tenho um ângulo que também tem a mesma medida. Então os dois triângulos são congruentes. Você já pode afirmar. Você não precisa verificar todo o resto. Você não precisa verificar esse ângulo com esse com esse. Com essas três condições você já pode afirmar que os triângulos são congruentes. Então a gente diz que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C', pelo caso de congruência LAL. Então eu tenho que B é igual a B', o alfa é igual ao beta, o C é igual a C', logo o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Ok? Então esse é um caso de congruência. Guarda ele, que a gente vai usar bastante futuramente. Tem só esse caso? Não. Eu também posso ter o caso ângulo lado ângulo, ALA. Então se eu tiver, agora é o contrário, se eu tiver dois ângulos e entre eles um lado, então eu tenho um triângulo, analisei um triângulo. Eu tenho alfa, lado e um beta. Todas as medidas são iguais. O alfa é igual a esse beta aqui é igual a esse beta, e o A é igual à linha. Então eu posso afirmar que esses dois triângulos também são congruentes. De novo, já é suficiente eu dizer que, por conta dessas três medidas aqui que são iguais nos dois triângulos, eu já posso afirmar que todo o resto vai ser igual. Então isso daqui, ó, tem a mesma medida desse lado aqui. Ok? E aí, este lado aqui também tem a mesma medida deste lado aqui. Por que eu sei disso? Porque já é suficiente eu falar que o resto é igual, porque eu sei que essas três coisas aqui já são iguais. Ok? Então, caso ALA, ângulo, lado, ângulo, nada mais é do que dois ângulos, e entre eles eu tenho um lado. Logo, se forem iguais, desse triângulo e desse daqui, eu tenho que os dois triângulos são congruentes. Então eu digo que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C', pelo caso de congruência ALA. Ok? Do mesmo jeito lá, segue então que eu tenho um alfa igual ao alfa, um A igual a uma linha e um beta igual a um beta. Logo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Certo? Mais um caso de congruência. Lado, ângulo, ângulo oposto. Ok?
LA ângulo oposto. Normalmente a gente fala lado, ângulo, ângulo oposto. Desse jeito. Então seria eu dizer que eu tenho um caso de congruência lado, ângulo e depois o próximo ângulo. Certo? Nessa sequência também. É bem parecido com o outro caso. Então o que a gente já pode ver? Sempre que você tiver um lado e dois ângulos, você já pode afirmar que você tem um caso de congruência. Se você tiver um lado e dois ângulos, já é um caso de congruência. Então eu tenho o lado A, tem a mesma medida do lado A', o beta tem a mesma medida do beta e o gama tem a mesma medida do gama. Então A é igual a linha, beta é igual a beta e gama é igual a gama. Dessa forma eu tenho um caso de congruência. Então este triângulo tem as mesmas medidas desse. Então eu posso dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C', pelo caso de congruência lado, ângulo, ângulo oposto. Então eu tenho um A igual a H', um beta igual ao beta e um gama igual a gama. Isso dá que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Certo? Outro caso, lado, lado, lado. Esse é o caso mais óbvio, né? Se eu tenho triângulos que têm lados iguais, eu já tenho triângulos, lados de mesma medida, eu já tenho triângulos congruentes, tá? Eles têm lados com a mesma medida, os triângulos são congruentes. Esse desenho aqui é um desenho de uma demonstração já, que não é necessária, mas se você ficou em dúvida ou ficou curioso, você pode me pedir que eu demonstro na próxima aula, ou, se você quiser, eu mando para você. É só me chamar, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que se A é igual a A', e B é igual a B', e C é igual a C', eu tenho que os dois ângulos são congruentes, ok? Três lados iguais, eu tenho dois triângulos que são congruentes, ok? Esse alfa aqui, ele só serve para fazer a demonstração depois, tá? Então esse A com a linha é igual, o C e o C' é igual, o B e o B' é igual também, ok? Então eu tenho que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', pelo caso de congruência L, 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 lado, lado, lado. E aí eu vou ter que o A é igual a A', o B é igual a B', e o C é igual ao C, linha. O C é igual ao C'. Com isso eu tenho que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Caso especial, o HC, que significa hipotenusa cateto, LLA. Tá? É este caso aqui. Como que funciona esse caso aqui? Tá? Como vocês podem ver lá, a gente não tem um caso LLA. Não tem. A gente tem LAA, que é o lado, ângulo, ângulo oposto. Mas a gente não tem LLA, um caso em que a gente tem um caso que tem dois lados e um ângulo só. Só que ele é ALA. Não. LAL. A gente tem o LAL. Mas LLA a gente não tem. O que seria LLA? Seria um lado, outro lado e um ângulo. Ok? Nesse caso aqui, quando a gente tem um triângulo retângulo, se estiver 90 graus, é como se fosse um LLA. Esse aqui é o meu L, depois o L, e esse aqui é o meu A. O ângulo é o de 90 graus. E eu estou dizendo que o A é o L, L, A. E eu estou dizendo que o A' é igual a A, as mesmas medidas. E o C' é igual ao C, e esse ângulo de 90 é igual ao ângulo de 90. Então, nesse caso do triângulo retângulo, eu tenho o caso de congruência. Se eu tiver uma hipotenusa, o que é hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. É o que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então a gente tem um ângulo de 90 graus. O lado que não está grudado no meu ângulo de 90 graus é chamado hipotenusa. No caso, o Azinho aqui é a hipotenusa. E os lados aqui, ó, esse aqui, esse
e esse são os chamados catetos, tá? Então esse aqui é um cateto, esse aqui é um outro cateto. O que é o cateto, então? São os lados que estão colados com o ângulo de 90 graus. O lado que não está colado com o ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Então, no caso do triângulo retângulo, se eu tiver dois lados, eu já tenho dois lados que têm a mesma medida, eu já tenho um caso de congruência, não importa quais sejam. Aqui seria óbvio, por exemplo, se eu tiver, apagar tudo aqui, se eu tiver os dois catetos iguais, por exemplo, esse cateto aqui, ó, 2 linhas, e esse que eu vou chamar de 3 linhas. Se eu tivesse só o C, B, B'. Se eu tivesse só o B e o B' e o C, já poderia. E cairia em qual caso? Cairia no caso LAL. Ok? Se eu tivesse o B e o A, cai no meu caso especial. HC, hipotenusa cateto. Tá? Cai no caso especial. Eu tenho lado, lado e um ângulo. Se tivesse o CA, que é o caso que está aqui, eu também tenho cateto e hipotenusa. Logo, eu tenho um caso de congruência. Então, esse é o nosso caso especial, LLA. Não necessariamente isso acontece em outros, não acontece, não é imediato. Se você vê um ângulo, se esse ângulo aqui fosse de 60 graus, e aí se tivesse outros dois lados do lado, não necessariamente você teria triângulos congruentes, ok? Só o caso especial, quando você tiver 90 graus, que você vai ter esse caso. Dois lados, para um triângulo de 90 graus, um triângulo retângulo, dois lados iguais, já é suficiente para você ver que você tem um caso de congruência, tá? Então aqui a gente vem que o triângulo ABC é igual ao triângulo A', B', C', pelo caso especial de congruência. Então eu tenho o A igual a A', o C igual a C', então o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B' e C', tá? E aí, exercícios, vamos lá. Na figura nós temos que AE é igual, na verdade seria AE sem o tracinho, né? É igual ao AD sem o tracinho também. E aí o AB, e aí vem esse símbolo aqui. O que significa este símbolo aqui? Tá? Esse aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, ele significa perpendicular. O que é perpendicular? Perpendicular é quando forma 90 graus. Tá? Então eu estou dizendo aqui que o AB forma 90 graus com o EC, que é o que já está mostrado aqui, né? Ó, o AB é esse aqui deitado, e o EC é esse em pé, e aí tem um quadradinho aqui dos 90 graus. E o BD, de novo, o mesmo sinalzinho, é perpendicular ao AC. Então aqui a gente tem o BD, que é esse aqui que está tortinho, com o AC, que é outro maiorzinho que está torto também. E aí ele quer que a gente prove que o BD é igual ao CE, tá? Como que a gente faz isso? Bom, deixa eu ver como que fez aqui. Ah, é verdade, eu desenhei. Como que a gente faz isso? A gente separa triângulos. Tem que observar os triângulos aí. Então, o primeiro triângulo que a gente observa é esse daqui, ó. Ó, este lado aqui, ó, o BD está aqui, tá? O ângulo de 90 graus está aqui. DA está aqui deitado, então isso aqui é o DA. Ó, eu só peguei esse triângulo aqui, ó. Este aqui. E dei uma rodadinha nele. Tá, ele tá aqui, eu dei uma rodadinha, ó, ângulo de 90 graus. Só ficou mais em pezinho. Só pra gente poder visualizar melhor. Então esse é o BDA, ok? E aí, a gente tem indicado aqui esse ângulo de 90 e esse lado aqui. Por quê? Porque o ECA, que é esse triângulo aqui, ó, que tá mais de ponta cabeça, que eu desenho inclusive de ponta cabeça também para vocês verem, tá? Esse triângulo aqui, porcamente contornado. Esse triângulo aí, ele vai ser congruente ao triângulo BDA. Como que ele vai ser congruente? Vamos lá, ó. Ele já avisou que o AD
tem a mesma medida do AE. Então você já pode colocar isso. Então eu separei os triângulos aqui, ó, o AE, coloquei um tracinho aqui, eu coloquei outro tracinho, para indicar que eles têm a mesma medida. O A, aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é comum. Então esse ângulo, ele é igual, ele tem a mesma medida. O A aqui com esse A aqui, ele tem a mesma medida. Por quê? Porque ele é comum, ó, ele tá aqui. Ele pertence aos dois. Ele pertence aos dois, os dois estão grudados, estão um em cima do outro. Então ele é comum. E o ângulo de 90 graus aqui também. Esse ângulo de 90 graus existe aqui, esse ângulo de 90 graus existe aqui. Então a gente tem um caso de congruência aqui, ó. Qual o caso que é esse? É o caso A, L, A. Ângulo, lado, ângulo. Eu tenho ângulos que são correspondentes, ó. O ângulo D com o ângulo E, o lado DA com o lado EA e o ângulo do A. Então eu tenho que o triângulo BDA, ele é congruente ao triângulo CIA pelo caso de congruência ALA. Portanto, se é congruente, todas as suas medidas são iguais. Então eu estou pegando aqui a medida BD com a medida CE e eu estou dizendo que elas são iguais. Por isso que eu consigo provar, porque eles são triângulos congruentes, então as suas medidas são iguais. Certo? Próximo exercício. Opa, esqueci de configurar certinho aqui. Vamos lá. Prolonga-se a medida AM de um triângulo ABC de um segmento MD igual a MA e une-se D com B. Mostre que BD é igual a AC. Ok, vamos traduzir tudo isso. Primeira coisa. Desenhe, tá? Senão você não vai conseguir fazer. Então, eu vou desenhar o meu triângulo primeiro, tá? E aí, ó, prolonga-se a mediana AM de um triângulo ABC. Então, eu desenhei meu triângulo ABC. E aí, eu vou prolongar a mediana. De novo, o que é mediana? A mediana AM. Então, eu saio do A e traço uma retinha aqui que passa pelo ponto médio desse lado aqui. Então, o meio do BC vai passar por aqui. Eu vou prolongar. Eu vou prolongar até quando? Até onde? Vou prolongar até um ponto D, sendo que o DM é igual ao AM. Ok? O enunciado deu isso. Quanto que vai ser esse prolongamento que eu vou fazer? Vai ser um prolongamento suficiente para que essa distância aqui, do M até o D, essa distânciazinha aqui, tem a mesma medida dessa distância aqui, seja igual às duas medidas, ok? Então eu tenho que ter essas duas medidas iguais. Então, ó, até aí, certo, fácil. O que eu fiz? Prolonguei a mediana AM de um triângulo ABC, então eu tinha um triângulo ABC, peguei a sua mediana AM, prolonguei, até chegar num lugar em que eu tenho a mesma medida para fora do que eu tenho dentro. Então, MD tem a mesma medida de AM, ou MA, ok? E aí, une-se D com B. Então, une-se D com B. Então, eu estou fazendo outra reta D com B. Então, eu tenho que mostrar que BD é igual a AC. O que eu tenho que mostrar, então? Eu tenho que mostrar que isso aqui tem a mesma medida que isso daqui. Tá? De novo. O que é igual aqui? AM é igual a MD. Como que eu sei disso? Porque está no enunciado aqui, meu garotinho. Está no enunciado. Então, AM é igual a MD. Ok? Isso eu tenho no enunciado. O que mais que eu tenho? Eu tenho também que BM é igual a MC. Como que eu sei disso? Eu sei disso, garotinha, porque M é o ponto médio. Mediana é uma retinha, um segmento que passa pelo ponto médio. Ponto médio é onde divide os dois com a mesma medida. Então, eu sei que isso tem a mesma medida disso. Eu sei, porque é mediana. Tá? Tudo isso está no enunciado. O que mais que eu sei? Agora, o que a gente realmente tem que descobrir aqui? Isso aqui, ó. Esses dois ângulos aqui são iguais. Tem a mesma medida. Por quê? Por que eles têm a mesma medida? Porque eles são OPV, opostos pelo vértice. Então, este ângulo aqui em amarelinho tem a mesma medida deste outro ângulo aqui em amarelinho. Então, eles têm a mesma medida. Então, eu tenho, olha só, eu tenho um triângulo aqui. E aí, ele tem lado, ângulo e lado iguais, com a mesma medida de um outro triângulo. Lado, ângulo e lado. Então,
eu tenho que o triângulo AMC, ele é congruente ao triângulo DMB, então AMC é congruente ao DMB, pelo caso de congruência L, lado, ângulo, lado. Então, eu já sei que se um triângulo é congruente a outro, então significa que todos os lados têm a mesma medida. Então, o AC tem a mesma medida do BD. E aí, olha só o que eu fiz aqui, ó. Lembra que eu falei que é importante você organizar as coisas? Organizar todas as pontinhas que têm a mesma medida? Por quê? Ó, vamos lá. Qual que é a pontinha A? A pontinha A é a que está ligada com a retinha com dois tracinhos aqui, que a gente conhece, dois tracinhos aqui, com a desconhecida. Então, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o D, é o que está com os dois tracinhos, com uma desconhecida. Então, faz essa correspondência, A com A. Qual que é a M? M é a que tem o nosso ângulo, ok? Nos dois tem a mesma coisa. Então, M, coloca M aqui correspondente com M. E depois segue a sequência. C é a que tem um ângulo desconhecido, que está com um tracinho e uma desconhecida, uma reta desconhecida. Então, C liga com B. Para quê? Porque a partir daqui eu consigo dizer que qualquer parzinho que eu pegar que for correspondente é igual. Se eu quiser AM, eu sei que o AM tem a mesma medida do DM. Por quê? Porque eu coloquei na ordem certinha. O MC tem a mesma medida do MB. Por quê? Porque eu coloquei na ordem certinha. E o AC tem a mesma medida do DB. Por quê? Porque eu coloquei na ordem certinha. Então coloque na ordem certinha, porque assim você vai conseguir visualizar muito mais fácil o seu triângulo, muito mais fácil as medidas. Tendo isso aqui, ó, a gente não precisa nem olhar mais para o desenho. Você nem precisa olhar mais para o desenho para saber quais lados que são iguais, que têm a mesma medida, aos outros. Ok? Se você pegar um parzinho das pontas, ele vai ter a mesma medida dos parzinhos das pontas do outro triângulo também. Então, tendo um caso de congruência, seguindo essa dica aí, para facilitar na hora de resolver os exercícios, tendo esse caso de congruência, a gente pode dizer que o BD é igual a AC, porque a gente tem dois triângulos que são congruentes. Ok? Mais um ali de prolongamento. Então, prolonga-se os lados iguais, BA e CA, de um triângulo isósceles, ABC, de segmentos AD igual a AE. Calcule BE sobre CD. Então, isso aqui é uma divisão. Então, eu tenho que calcular quanto que vai ser BE, a medida BE, dividida pela medida CD. Então, eu tenho um triângulo ABC, onde os isósceles, ó, triângulo isósceles. Então, o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados iguais. E aí, os lados iguais são BA e CA. Então, ó, BA é igual ao CA aqui. São iguais. E aí eu falo que eu estou prolongando esses lados. Então, prolonguei. Prolonguei quanto? Aqui não fala medida. Só fala que eu vou ter um segmento de segmentos AD igual a AE. Então, eu prolonguei aqui o AB e cheguei num D. Prolonguei o AE, o AC, prolonguei o CA, o AC, e cheguei num E. E aí eu falo que o AD é igual ao AE. Ok. Calcule BE sobre CD. Tá bom. BE sobre CD. Então eu tenho que esse BE é o amarelinho, CD o azulzinho. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui neste caso? Tá? Eu posso dizer que esses lados, que esses ângulos aqui, têm a mesma medida. Por que eles têm a mesma medida? Vamos lá. Por que eles têm a mesma medida? Eles têm a mesma medida porque este ângulo aqui, tá vendo aqui, ó, que ele somado com esse daqui, com esse vermelhinho aqui que eu tô fazendo aqui, eles vão dar uns 180 graus. Então, o que eles são? Eles são complementares, suplementares, replementares? Eles são suplementares. Os dois somam 180 graus. O que isso significa? Para esse exercício, nada. Saber o nome não significa nada. Você só precisa ver que, putz, eu tenho esse vermelho, é igual a esse vermelho. Por que ele é igual? Porque é um triângulo isósceles. Então, os ângulos que estão grudados com os lados iguais, eles são iguais. Tá? Esse aqui que é o nosso ângulo que é diferente. Esse aqui é o nosso diferentão. Agora, esses dois aqui, ó, eles são iguais. Tem a mesma medida. E aí você vê que este ângulo mais esse amarelo, os dois dão numa reta. Esse ângulo mais esse outro amarelo dão numa reta. Então, esse ângulo é igual a esse. Eles somam e dão uma reta nos dois.
Então, certamente, esse amarelo é igual a esse amarelo, porque ele somou em ângulos que são iguais e deu a mesma coisa. Então, eles são iguais. O amarelo tem a mesma medida do outro amarelo. O que mais que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o BD é igual a CE. Por que eu posso afirmar que o BD é igual a CE? Porque se AB é igual a AC, como que eu sei que AB é igual a AC? Eu sei porque ele falou aqui, ó, os lados iguais são AB e AC. Ele já falou já. Então eu tenho que AB é igual a AC. Depois eu estou dizendo assim, ó, que AD é igual a AE. AD é igual a E. Então eu já tinha coisas que eram iguais, somei um tanto, somei isso aqui, ó, neles, somei isso e somei isso, e elas continuaram iguais. Então imagina aqui, ó, eu tenho 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. Aí eu somo alguma coisa nesses 5 centímetros, ele fica com 8. Eu somo outra coisa nesses 5 daqui e ele fica com 8 também. Então eu posso dizer que eu somei coisas iguais, né? Se eu tinha 5 aqui e tudo ficou 8, tudo isso aqui, ó, esse comprimento inteiro aqui, ó, é 8, e aqui aconteceu a mesma coisa, que era 5, somei, ficou 8, então eu posso dizer que esses pedacinhos menores aqui valem a mesma coisa também. Quanto? Não sei, a gente sabe, né? Vale 3, mas, porque foi só um exemplo. Mas quanto que vale? Não sei, eu sei que é igual. Eu tinha coisas iguais, duas coisas que eram iguais, somei coisas nessas coisas e eu consegui um negócio que era igual no final. Então essas coisas que eu somei aqui também são iguais. Tá bom, e daí? A partir daí, eu posso dizer também que o BC é um lado comum a esses triângulos. Ó, eu estou analisando aqui o triângulo BEC e o triângulo BDC. Então eles têm esse lado BC em comum. Então o que eu tenho aqui, ó? Esse lado aqui, ó, esse lado aqui. Ele é comum a todos os outros, ok? Então eu posso dizer que eu tenho um caso aqui, ó, de LAL. E aqui também, LAL. Então eu posso dizer que BC é um lado comum, BCE é congruente ao CBE, então ó, BCE, esse ângulo amarelinho, é congruente ao CBD, aqui está errado, aqui é CB, e aqui não vai dar, aqui é CBD, ok? Esquece esse E, CBD, então eu tenho que o BCE é congruente ao CBD, tá? E eu tenho também que o lado BD tem a mesma medida do lado CE, certo? Então eu posso dizer que temos um caso LAL de congruência. Entre quais triângulos? Eu podia ter colocado aqui, não coloquei, hein? Entre o triângulo, ó, DBC, então eu vou escrever aqui DBC é congruente ao triângulo ECB, congruente ao triângulo ECB. Ó, D é o da pontinha, E também é o da pontinha, B é o que tem o ângulo amarelinho, C é o ângulo que tem o amarelinho. E aqui no caso aqui do triângulo DBC, o C é esse outro aqui, ó, esse do cantinho, o menor ângulo que tem. E o B também, aqui no caso, é o menor ângulo que tem. Então aí eu consigo fazer a correspondência com todos os lados. Então eu posso afirmar que BE, então ó, os do canto, tem a mesma medida do CD. São os do cantinho aqui também. Então esse com esse e esse com esse. Se são iguais, se tem a mesma medida, então eu posso dizer que uma coisa dividida por ela mesma dá 1, ok? Não importa o tamanho. Se elas têm a mesma medida, vai dar 1. Por quê? X dividido por x é 1, tá? 5 dividido por 5 é 1. 6 dividido por 6 é 1. Tenho números iguais, e quando eu dividir, eu vou ter 1. Ok? Então, congruência de triângulos é isso aí. Você tem que identificar a congruência de acordo com as mínimas informações que você tem. Então vocês viram aí que a gente sempre tem que ter 3 informações. Até no caso especial, a gente tem que ter 3 informações no caso especial. A primeira informação é um triângulo retângulo. Então isso é uma informação. A segunda informação é a medida de um cateto. E a outra informação é a medida de uma hipotenusa, por exemplo. Então a gente sempre precisa de 3 informações para
dizer se um triângulo é ou não congruente a outro. E às vezes a gente vai ter também 3 informações que não são suficientes. Se a gente tivesse todos os ângulos, a gente não conseguiria afirmar que eles são congruentes, ok? Não existe o caso ângulo, ângulo, ângulo de congruência. Não existe, ok? Então, com 3 informações, você analisa elas, vê se você tem um caso de congruência, e aí você consegue resolver o que o exercício estiver perguntando. Normalmente isso não cai como um objetivo final de uma pergunta, mas é bom a gente saber porque ele vai ser essencial, vai servir de ferramenta para a gente fazer outros exercícios, ok? Então ele é o elo entre o seu exercício e a sua resposta, ok? Não vai ter um exercício que pergunte sobre congruência na sua prova de vestibular, por exemplo, mas vai ter um exercício com uma figura maluca e aí você vai ter que olhar e vai ter que identificar alguns triângulos que são congruentes. Ou seja, você vai ter que usar isso como uma ferramenta para depois você chegar no resultado, ok? Então isso aqui é uma parte bastante importante de triângulos que resolve bastante exercício e é muito bom a gente saber, ok? Por hoje é só. Congruência de triângulos está aí. Busquem exercícios. Qualquer coisa me pergunta, me chama. Pode mandar todas as suas dúvidas. Continue em casa, fiquem em casa, lavem bem as mãos. E é isso aí. Beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até mais.